Olá! Hoje a gente vai entrar numa verdadeira investigação filosófica, quase uma história de detetive. Nossa missão é desvendar uma das perguntas mais antigas e mais difíceis que existem. Uma que mexe com a cabeça do pensamento ocidental há mais de 2000 anos. Vamos direto ao ponto. A pergunta é essa: o que é que sustenta tudo? Pensa só. Uma cadeira, um planeta, até uma ideia. Tudo isso existe. Mas qual é a base? O alicerce final que permite que toda essa existência aconteça. Essa busca por um fundamento para a realidade é o grande mistério que a filosofia tenta resolver desde que nasceu. Então, a grande tarefa da metafísica lá desde os gregos sempre foi essa: encontrar esse fundamento supremo, sabe? Um princípio inicial, uma causa final que explicasse não só uma coisinha aqui e outra ali, mas a realidade como um todo. E, para começar essa investigação, ninguém melhor que o próprio Aristóteles, né? Aqui, ele meio que define as regras do jogo. A busca não é por uma causa qualquer, mas pelas primeiras causas, aquelas que são a essência do ser enquanto ser. E pronto, a investigação estava oficialmente aberta. E olha, ao longo dos séculos apareceram vários suspeitos para ocupar esse posto de fundamento último. Cada época da filosofia apresentou o seu candidato principal. E assim se construiu uma longa tradição de respostas. Vamos dar uma olhada rápida nessa linha do tempo. Para Aristóteles, o fundamento era a substância, tipo a essência imutável das coisas. Depois, na Idade Média, a resposta passou a ser Deus, a causa sui, ou seja, a causa de si mesmo. Já na modernidade, com Hegel, o nome muda para o absoluto, uma espécie de razão universal que engloba tudo. Mas aqui está o ponto importante. Apesar dos nomes diferentes, todos eles viam o fundamento como uma coisa suprema, o ente mais importante que ficava no topo de todos os outros. Para a gente entender bem de onde essa tradição veio, vamos focar no ponto de partida, a ousia de Aristóteles. Ele imaginava a realidade como se fosse um prédio. Qualidades como vermelho ou grande seriam os andares, mas eles precisavam de uma base, de um alicerce. E esse alicerce era a substância, a coisa em si, que existe por conta própria e sustenta todo o resto. Então, no século XX, aparece nosso detetive principal, Martin Heidegger. Só que ele não chega para apontar um novo suspeito, não. Ele chega para dizer que a investigação inteira, desde o começo, estava fundamentalmente errada. Essa é a grande virada que o Heidegger propõe. Ele não pergunta o que é o fundamento. A pergunta dele é outra. O que será que a gente esqueceu quando começou a procurar por um fundamento desse jeito? Ele sugere que a própria forma como a pergunta foi feita já nos tirou do caminho certo. Para sacar a crítica do Heidegger, a gente precisa entender a ideia mais importante dele, a tal da diferença ontológica. Pensa assim: de um lado temos os entes, que é basicamente qualquer coisa que existe. Uma pedra, uma pessoa, uma ideia, tá tudo aí. Do outro lado, a gente tem o ser. O ser não é uma coisa, é o próprio acontecer da existência. É como a luz que permite que qualquer coisa apareça pra gente. E aqui está o pulo do gato. O erro fundamental da tradição filosófica, segundo Heidegger, foi confundir o ser com um ente. Eles pegaram essa abertura da existência e transformaram ela em apenas mais uma coisa dentro da existência. Ok, a maior, a mais poderosa, mas ainda assim só mais uma coisa. Heidegger até criou um nome para essa forma de pensar: ontoteologia. Parece um palavrão, mas a ideia é bem simples. Onto se refere aos entes, às coisas. Theo se refere a Deus, o ente supremo. A metafísica tradicional explicava todas as coisas usando uma supercoisa, tipo Deus. E ao fazer isso, ela acabou esquecendo da pergunta mais básica de todas. Afinal, o que significa ser? Então, para corrigir esse erro, Heidegger reabre o caso. Ele volta lá no comecinho, para as primeiras testemunhas, antes mesmo de Platão e Aristóteles, os pensadores pré-socráticos. Ele acreditava que eles tinham uma intuição sobre o ser que depois se perdeu. Em Heráclito, por exemplo, ele encontra uma pista. Para os gregos antigos, logos não era bem lógica ou razão, era um reunir, um processo que deixa as coisas espalhadas se mostrarem juntas em sua unidade. É o jeito como o próprio ser se manifesta, e não só uma ferramenta da nossa cabeça. Já em Parmênides, ele não vê só uma equação simples, ele vê uma pista de uma copertença essencial. Pensar e ser não são duas coisas separadas que se igualam, eles pertencem um ao outro de um jeito muito mais profundo, muito mais original.
Com essas pistas antigas em mãos, Heidegger finalmente está pronto para revelar a solução do mistério. E olha, é uma solução que vira de cabeça para baixo 2000 anos de filosofia. Primeiro, ele joga fora a premissa de toda a investigação. O ser não funciona como um alicerce sólido, onde as coisas se apoiam. A relação é bem mais estranha, mais dinâmica do que isso. Em vez de um alicerce, Heidegger fala em copertença. Para entender, imagina um jogo. O ser é o próprio ato de jogar, e o fundamento são as regras. Não dá para ter um sem o outro, certo? As regras permitem que o jogo aconteça, e é jogando que as regras fazem sentido. É uma relação circular, não uma hierarquia. E essa imagem ilustra a ideia perfeitamente. Não existe um ponto de partida ou um ponto de chegada. Ser e fundamento estão sempre nesse movimento circular, um chamando o outro. É uma relação, uma dança, não uma pirâmide com algo no topo. E é aqui que a gente chega na conclusão mais chocante. Se o fundamento não é uma coisa que nos sustenta, então o que ele é? Heidegger usa uma palavra bem poderosa para descrever isso. Ele chama de Abgrund, que literalmente significa um abismo, um fundamento sem fundo. A revelação final é essa. O fundamento da realidade não é uma rocha sólida, mas a própria falta de um chão. É justamente porque não existe um fundamento final pré-definido que existe espaço para a liberdade, para a história e para as coisas serem de jeitos sempre novos. Resumindo tudo numa frase só que soa até paradoxal, a grande busca de 2000 anos por uma base sólida acabou descobrindo que o fundamento é, na verdade, a falta de fundamento. Isso tudo nos deixa com uma pergunta bem grande para refletir. Se a base de tudo é um abismo, se não existe um alicerce final e seguro para o conhecimento ou para a própria existência, como é que isso muda a nossa relação com o mundo, com a verdade? A investigação de Heidegger termina aqui, mas as nossas perguntas, bom, essas estão só começando.